Boa noite, bem-vindos a mais um Frente a Frente com os líderes dos partidos com assento parlamentar. Esta noite, ao longo de 50 minutos, Zoraida Soares e Artur Lima debatem algumas políticas sectoriais que defendem para os próximos 4 anos. O sorteio ditou que Zoraida Soares abriu o debate e Artur Lima encerrava. Boa noite a ambos. Começo por si, doutora Zoraida Soares. O Bloco pretendeu condicionar, uso esta palavra na Assembleia, o apoio institucional à realização de espetáculos que impliquem o sofrimento ou a morte de animais. Pergunto-lhe, por que razão não foi mais explícita no articulado, como alguns partidos sublinharam, na sua proposta no Parlamento sobre as touradas à corda? Isto porque também alguns partidos e deputados, até o PS teve liberdade de voto, referiu e acusaram-no de ter sido pouco clara na sua posição. Boa noite, Rui. Boa noite, Artur Lima. Boa noite, açorianos e açorianas. Bom, que a clareza era total e às vezes interessa-nos não ver e não entender, porque se alguém entende que as touradas à corda infligem sofrimento físico e psíquico nos animais, está a enfiar uma carapuça. E, portanto, não é o Bloco de Esquerda que o está a afirmar. São os partidos que dizem que a nossa proposta de retirar apoio institucional, retirar dinheiros públicos, retirar o dinheiro dos açorianos e açorianas que falta para tantas coisas nesta região, de apoios a espetáculos comerciais, estava lá, ipsis verbis, no articulado da nossa iniciativa legislativa. Espetáculos comerciais que vendem bilhetes, que procuram o lucro, não devem ter apoios institucionais, são livres de fazerem. O Bloco de Esquerda não está a proibir coisa nenhuma. Façam as touradas de praça que muito bem entenderem, mas não pagas com o dinheiro de todos e todas as açorianas. É só isso. Agora, se alguém entendeu espetáculos comerciais, Rui, mais claro do que isto não é possível. Mas o que é que gostava de ter colocado lá? Touradas à corda. E o que é que custa entender que espetáculos comerciais não integram as touradas à corda? A verdade é que levantou algumas dúvidas. Não, as dúvidas, volto a repetir, as dúvidas é porque deu jeito aos outros partidos enfiarem a carapuça. De qualquer maneira, o Bloco de Esquerda tem muita convicção de que aqui, nesta área, como em todas as outras, o caminho faz-se caminhando. A nossa iniciativa, o nosso objetivo era proibir, neste caso, condicionando os apoios institucionais de dinheiros públicos às touradas em espetáculos comerciais. E como o caminho se faz caminhando, à medida que formos conquistando apoio para estas iniciativas, e o Bloco de Esquerda tem apoio para estas iniciativas, pode não o ter dentro da Assembleia Legislativa, mas tem-o fora, tem-o na rua, tem muitos cidadãos e cidadãs dos Açores que não se revêem num espetáculo que claramente inflige tortura aos animais, não só aos touros, mas aos cavalos também, sofrimento aos cavalos também, mas a muita gente que não se revê neste espetáculo. A única coisa que nós não queremos é que o dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para os apoios sociais, para a agricultura, para a pesca, vão para as touradas de praça com intuitos comerciais. É tão simples quanto isto. Doutor Artur Lima, se a proposta do Bloco de Esquerda tivesse excluído as touradas à corda ou ter sido mais transparente, o senhor teria votado a favor? Saúdo os açorianos que nos estão a ouvir, a Zoraida e o Rui, e mais uma vez estou cá com muito gosto. Eu teria votado convictamente contra a proposta do Bloco de Esquerda. Contra a proposta do Bloco de Esquerda para touradas de praça, contra a proposta do Bloco de Esquerda para proibir qualquer tipo de tourada. Sou a favor das touradas, quer sejam de praça, quer sejam de corda. O Bloco de Esquerda é contra todo o tipo de tourada. E basta ver... Mesmo as touradas todas as touradas, o Bloco de Esquerda é contra. Não, estou a falar de si, isso é a favor. Desde que as pessoas são um espetáculo pago, eu não costumo ir, nunca vi nenhuma tourada de morte, mas as que vejo e costumo ir, gosto. E, portanto... sou a favor das touradas. Sou a favor das touradas. Tiradas na terceira com touradas e destas. diz assim no projeto do Bloco de Esquerda: é amplo e inquestionavelmente reconhecido pela ciência que, tal como muitos outros animais, os touros são animais sencientes. Desta forma, os espetáculos como as touradas implicam a posição de sofrimento aos mesmos. É ainda verdade
cada vez mais estudos que as touradas parecem causar um impacto emocional negativo em quem assiste, com especial incidência nos níveis de agressividade das crianças. Olha, não distingue se é tourada à corda, se é tourada à praça. Portanto, o que é aqui o Bloco de Esquerda é contra a tradição de um povo. Curiosamente, o Bloco de Esquerda defende que a cultura é defender a identidade de um povo. Ora, a identidade do povo terceirense é a identidade de um povo que gosta de touradas à corda, de tourada à praça. E a Zoraida disse uma coisa que é muito interessante: o caminho faz-se caminhando. É que começam por uma ponta e chegam até ao fim. Portanto, é isso que o preocupa. O objetivo é máximo, isso que o preocupa, o objetivo máximo do Bloco de Esquerda é acabar com a cultura de um povo, é acabar com a tradição de um povo, é defender e acabar com a tradição da identidade do povo terceirense, acabando com as touradas. Mas o Bloco de Esquerda vai ter que se convencer que as touradas vão acabar na Terceira quando o povo da Terceira quiser acabar com as touradas. Não o Bloco de Esquerda que vai legislar a dizer acabe-se, embora seja essa a sua vontade. Nem vai dizer isso ao povo de São Jorge, nem ao povo da Graciosa. E já agora também lhe digo, se o Bloco de Esquerda também não quer acabar com as cavalhadas aqui na Ribeira Grande, em São Miguel. Também é interessante, já que o cavalo também tem sofrimento por estar no público. E, portanto, sejamos claros, o Bloco de Esquerda quer acabar definitivamente com as touradas na Ilha Terceira, causando um enorme prejuízo à identidade e à cultura de um povo e à economia da Ilha Terceira. Sejamos claros, Rui Goulart. Primeiro, não está em causa se o Bloco de Esquerda, ou eu, em particular, gosto ou não gosto de touradas. Está em causa que o Bloco de Esquerda e eu consideramos que o dinheiro de todos não deve ir para espetáculos comerciais, como é o caso das touradas. Segundo, isto é uma tradição enraizada nos açorianos e açorianas. Na Terceira. Rui Goulart, não é nos açorianos e açorianas. Na Terceira, em São Jorge e na Graciosa. Mas também era uma tradição enraizada na Terceira e em muitas outras regiões do nosso país, bater nas mulheres. E hoje é um crime público. O caminho fez-se caminhando. Depois, o Bloco de Esquerda quer acabar com as touradas. De maneira nenhuma. Quer. Não, Artur Lima. O Bloco de Esquerda não quer acabar com as touradas. Claro. Quer acabar com o apoio do dinheiro de todos e de todas às touradas. Quem quer fazer touradas, que as pague. Quem quer assistir a elas, que as pague. Não tem que ser o dinheiro dos meus impostos ou dos impostos de qualquer outro açoriano e açoriana a pagar este espetáculo. É claríssimo como água. Doutor Artur Lima, é a favor dos apoios públicos a estes eventos culturais? Sou, sim, senhor. E, ao contrário aqui da Zoraida, o que a Zoraida preocupa é o dinheiro público. Se não houver dinheiro público, mate-se o touro, arraste-se o touro, esfole-se o touro, não interessa. Não há dinheiro público, pode-se fazer o que quiser ao animal, que o sofrimento já sério? não conta. Pode? É o que você diz aqui. É isso que fazem, na sorte de varas, realmente. E, portanto, se não houver dinheiro público, maltrate os animais. Na Terceira, depois, com altos representantes a assistir. Queres-me deixar acabar? Quero deixar acabar, mas não posso... A minha faena. A entrevista, é o debate. E, portanto, o que a Zoraida e o Bloco de Esquerda querem é, não há dinheiros públicos, maltrate-se o animal. Há dinheiros públicos, não se maltrata o animal. Portanto, isto, sejamos claros. Depois, mas maltrata-se o animal ou não? Eu vou ler aqui de um estudo que foi feito na Terceira, foi feito por um economista, quando ele falava na economia da Terceira, que ela ataca a identidade de um povo e a economia de uma ilha já débil. O dinheiro envolvido na realização das touradas à corda na Ilha Terceira, o dinheiro. E, portanto, são 11% do... Só falta meter no preito o dinheiro as touradas à corda, 11% do PIB. Que é mesmo disso que os terceirenses precisam. Doutora Zoraida Soares, vou pedir que conclua. Se me quiseres deixar acabar, eu acabo. Se não quiseres... Não, vai acabar e concluir, porque estou aqui para moderar. Faça favor. O impacto económico das touradas à corda, que você e o Bloco de Esquerda querem acabar, e o seu líder lá da Terceira, tem um impacto isso é o que o Artur está a dizer. 1,4%. Não é verdade o que está a dizer. 1,4% do PIB da Terceira. Não é verdade o que está a dizer. 11,4% do PIB da Terceira e implica, em 2015, 91 milhões de euros. E o que é que o projeto do Bloco de Esquerda tem a ver com as touradas à corda? E implica 2,47% do PIB dos Açores. O que é que tem a ver com as touradas à corda? É o que o Bloco de Esquerda quer. Começa pela praça e acaba na tourada à corda. Está aqui bem escrito. É o que você quer é acabar com as touradas de qualquer maneira. Isso é uma convicção do Artur Lima. Não é uma convicção. É uma convicção Vamos avançar do Artur Lima. para o
sério. O segundo tema da noite. É livre ter essa convicção. Doutor Artur Lima, a taxa de desemprego, dizia hoje o vice-presidente do Governo... Assumo que não quer dinheiro. Não sei se querem ter uma resposta para os vários desempregados que existem na região. Eu sou a favor das touradas. Doutor Artur Lima, quer ou não quer falar sobre o emprego? Quer, sim, senhor. Olha, touradas. Cria emprego. Já não falamos de touradas. O vice-presidente do Governo dizia que desde o início de 2015 até agora, 39% houve uma redução no desemprego e que hoje existem mais 8.000, a notícia de hoje, de 8.700 açorianos a trabalhar do que há um ano. Para criar emprego, o senhor defende que um trabalhador residente nos Açores se reforme, é uma das medidas, atenção, pelo menos 3 anos mais cedo que um residente no continente. Diz que é uma medida que não tem custos para a segurança social. E eu também pergunto-lhe ainda se a região tem competências para legislar sobre essa matéria e se isso não poderia eventualmente causar uma ferida em relação aos restantes trabalhadores do país. Eu vou lhe dizer uma coisa. As touradas e o espetáculo taurino e a festa taurina criam milhares de empregos na Ilha Terceira. Milhares de empregos na Ilha Terceira. Diretos e indiretos. É o que tem que ser introduzido no pleito. Vamos ao caso. Isto tem que pedir aos seus parceiros do Partido Socialista. Não, a proposta tem que ser sua, Artur. Não prejudica, Rui. E nós podemos fazer uma proposta de lei, é a competência da região fazer isso, e isso é perfeitamente execuível. Eu vou explicar porque que é muito interessante. Porque o que é? Um açoriano aos 65 anos, vive 3 anos menos que um continental. Ou seja, nós fazemos os nossos descontos todos até aos 65 anos, eu e você, descontamos até à nossa limite, mas a partir dos 65 vivemos menos 3 anos que um continental, ou seja, não causamos nenhum prejuízo ao país, porque fizemos os nossos descontos. Agora, alguém está a beneficiar dos descontos que nós fizemos e nós não temos. E, portanto, não é nenhuma injustiça. É uma questão de justiça e de equidade. E de nós podermos gozar mais 3 anos de reforma, que foi o dinheiro que nós descontamos dos nossos salários. Mas o facto das pessoas viverem menos 3 anos nos Açores, os restantes trabalhadores do país podem argumentar melhorem as condições de vida. Isso também é uma verdade. E isso é uma questão que eu pergunto aqui ao Vasco Cordeiro. Porquê é que os açorianos, ao fim de 40 anos de autonomia, vivem menos 3 anos que os continentais? Essa é uma questão que temos que perguntar aos pais da autonomia e a quem foi governo nos Açores. Aos governos do PSD e aos governos do PS. Muito bem. Recentrando a pergunta depois, no seu projeto. O meu projeto acabei de o explicar e, portanto, não prejudica ninguém, porque os descontos já lá estão, é uma medida que depois as pessoas podem sair sem prejudicar ninguém, vão buscar aquilo que descontaram e podem criar novas oportunidades de emprego aos jovens. Já quantificou o volume que isso poderia, o volume de emprego que isso poderia criar na região? O volume de emprego quantificado não tem bem quantificado, mas serão os milhares de postos de trabalho. É como as touradas. São os milhares de postos de trabalho. Qual é a proposta? Doutora Zoraida Soares, estou aqui para perguntar... Estou apenas a fazer uma constatação. Aproveito a deixa do doutor Artur Lima para saber a proposta do Bloco de Esquerda para combater o desemprego na região e também, com o mesmo apêndice, qual o volume de emprego que poderia eventualmente criar na região. Porque as pessoas também estão à espera de números e de dados. Certamente, mas as pessoas também estão à espera, Rui, permita-me dar alguma clarificação e eu não posso deixar de me referir à proposta do CDS. Relativamente a diminuir a idade de reforma em 3 anos para os Açores. Pelo seguinte, enquanto vice-presidente nacional do CDS-PP, eu nunca ouvi Artur Lima opor-se nem ao aumento da idade da reforma para todos os portugueses, incluindo os açorianos, nem à diminuição do valor da reforma para todos os portugueses, incluindo os açorianos, e até ouço o CDS defender o plafonamento da segurança social. Entendamos, não vamos continuar na política de uma coisa na Nordela e exatamente o seu contrário na Portela. Portanto, há aqui uma contradição de fundo na proposta do Artur Lima. E depois disso, há um desafio que eu lhe faço, inevitavelmente, é que estou crente que a líder nacional do CDS, Assunção Cristas, virá com certeza à região autónoma dos Açores em pré ou durante a campanha eleitoral, e eu acho que ela deveria, aqui na região autónoma dos Açores, defender esta proposta e dizer que o CDS está disponível para, na Assembleia da República, a abraçar e a votar favoravelmente. Porque caso isso não aconteça, Artur Lima,
nós estamos a laborar numa ilusão, que por muito apetecível que seja, depois confronta-se com a realidade. E tem a que haver uma alteração na realidade é o segurança seu social. próprio partido, a nível nacional, dizer que não subscreve esta sua proposta generosa. Relativamente a propostas de combate ao desemprego, Zero. já aqui falámos, Rui, eu vou novamente repetir. Antes de mais nada, 75% dos trabalhadores de qualquer empresa desta região apoiada com dinheiros públicos, e se nós vamos fazer um levantamento, é muito mais fácil começar pelas empresas que não têm apoios públicos. Doutora Zoraida Soares, já fez essa radiografia? Estou-lhe a dar propostas. Não tem, é esta. não tem. Primeira, 75% dos trabalhadores de uma empresa apoiada com dinheiros públicos têm que ter contratos sem termo. Esta é uma proposta para a empregabilidade e para combate à precariedade. Não cria desemprego. Cria emprego com direitos, que é o único emprego, que é o único emprego de que a nossa Constituição permite falar, Artur Lima. O contrário de desemprego não é emprego a qualquer preço, nem ocupariado. O contrário de desemprego é emprego com direitos. É emprego em que os trabalhadores contam. Não é trabalhadores clandestinos que nem nome temos de chamar, que não têm direitos absolutamente nenhuns, nem na doença, nem nas férias, nem no Natal, nem na gravidez, nem na maternidade. É o tal ocupariado. E, portanto, combate à precariedade e ao desemprego é uma medida essencial. Muito bem. Esta. Mas há outra. Mas já atingiu os seus 3 minutos. Porque... então não tenho tempo. Tenho medidas, mas não tenho tempo. Aproveitou o seu tempo para utilizá-lo ainda noutras questões sobre a proposta do Dr. Artur Lima. O seu minuto de réplica sobre a criação do emprego. Eu devolvo o desafio à Zoraida Soares. Agora, Catarina Martins e afins, lá no continente, que diminuam a idade da reforma, que alterem as regras, que ponham toda a gente a reformar-se mais cedo. Artur Lima, não é uma hipótese. Não pode retirar que foi o seu partido que fez aumentou. Que vai dizer a Catarina Martins e afins e aos seus colegas da Geringonça no continente que diminuam a idade da reforma. Qual é a sua atuação? Qual é a sua influência com a sua líder nacional? Eu já sei qual é a sua. Já sabe, eu agora quero saber qual é a sua. Está para saber. Vai diminuir a idade da reforma. Mas vou dizer mais. Porque quem aumentou foi o CDS, não foi o Bloco de Esquerda. Foi a Troika. E quem chamou a Troika cá foram os seus parceiros do Governo na República. O seu Governo na República é que chamou cá a Troika. Foi o seu Governo da República. O Governo que o Bloco de Esquerda apoia. Sim. Artur Lima, eu não tenho governo nenhum na República. Está enganado. Estamos agora a falar nós temos mais medidas para o emprego. Está enganado. Exatamente. E a mim, Zoraida Soares, ao contrário do continente, preocupa-me os açorianos. Mas tem que fazer propostas execuíveis para os açorianos. E as propostas execuíveis são, por exemplo, a criação do enfermeiro de família, que é uma proposta para criar e fixar jovens. É, por exemplo, a fixação de jovens médicos nos Açores, que nós fizemos e que este governo está a acabar. É, por exemplo... na reforma dos agricultores também, que já foi aprovada, mais jovens para o emprego. É, por exemplo, o plano geotérmico para os Açores, criando emprego qualificado e tornando a região autónoma dos Açores produtora de hidrogênio, exportadora de hidrogênio. Terminou o seu por tempo, exemplo, a aquacultura, etc. Vou continuar, então, a inventariar algumas propostas. O nosso plano de reabilitação urbana, pública e privada, de que vimos falando há muito tempo, que fizemos propostas concretas na Assembleia Legislativa, todas elas chumbadas pelo partido maioritário, pelo Partido Socialista. Esse tipo de reabilitação, quer a pública, em parceria com as autarquias, quer a privada, apoiando os privados na recuperação das suas habitações, também trazia postos de trabalho e também aumentava a empregabilidade. Mas estamos a falar de uma aposta séria, de uma aposta convicta, não estamos a falar de pouquinho, de uma proposta pouquinha, como o Partido Socialista agora apresenta, por um lado para tapar a proposta do Bloco de Esquerda e por outro lado para esconder que votou contra esta proposta 2 ou 3 vezes para depois em pouquinho a implementar. Outra proposta, os ocupados desta região, que são cerca de 8.000, segundo contas vidas a público ontem, através de uma central sindical, os ocupados devem ter contratos sem termo a partir do momento que estão a responder a uma necessidade
permanente do local onde estão ocupados. Ficam algumas das medidas do Bloco de Esquerda e também do CDS para criar emprego na região. Vamos à questão da administração pública. Parece uma matéria mais consensual entre os dois partidos em relação às alterações que propõem. Doutora Zoraida Soares, o Bloco defende que se deve limitar a remuneração fixa dos gestores públicos à remuneração do Presidente do Governo Regional e que sejam admitidos por concurso e não nomeados. Não considera também ou a possibilidade de que estes cargos devam ter alguma confiança política? Devem ter alguma confiança política, mas devem ter, sobretudo, a confiança da competência, da isenção, da independência, da qualidade. Como é que se consegue conciliar esses dois parâmetros? O bom senso também deve imperar, isso aí é uma questão de bom senso. Agora, aquilo a que nós assistimos é que, na realidade, muitas pessoas acedem a determinados cargos, não obviamente pela sua competência, porque às vezes até vão dirigir áreas para a qual não têm nenhum tipo de qualificação ou experiência, mas apenas porque têm confiança política. É contra isto que o Bloco de Esquerda se rebela. A confiança política não se pode sobrepor à competência, à qualificação e à capacidade de gerir a coisa pública, porque estamos a falar de administradores públicos, de gerir a coisa pública com transparência, com competência e com, enfim, o tal bom senso que não é pelo facto do dinheiro ser de todos e não ser apenas de uma pessoa, é usado à descrição. Mas o Bloco de Esquerda tem outras propostas para a administração pública, que não são só essas que o Rui referiu, e bem, desde logo é necessário terminar com a promiscuidade entre a administração pública e as empresas privadas. E esta região tem maus exemplos deste ponto de vista, que é apoiarmos com o dinheiro público empresas que depois de montadas vão competir com serviços públicos e com empresas públicas. E estou a falar na energia, por exemplo, estou a referir-me às eólicas na Terceira e estou-me a referir à radioterapia em São Miguel. A radioterapia teve investimento do dinheiro de todos os açorianos em mais de metade do custo daquele empreendimento. Teve os terrenos. Mas não foi uma boa medida para si a instalação do centro de radioterapia nos Açores? E tem para oferecer aos açorianos e açorianas os tratamentos mais caros do país em termos de radioterapia. E a justificação que o Governo Regional dá é que é por causa da vinda dos técnicos. Vamos lá ver, então os técnicos não podem ser açorianos que vão fazer a sua formação, sejam onde for, para ficarem fixados nesta região e garantirem os tratamentos e garantirem todo o trabalho que é necessário. Portanto, aquilo que acontece, nada contra a radioterapia, é um direito dos açorianos tê-la, tudo contra um negócio que criou uma renda fixa para uma empresa durante, no mínimo, 10 anos e que acaba por oferecer aos açorianos e açorianas os tratamentos mais caros de todo o país. Se isto não Doutora tem que ter uma leitura, então eu não sei o que é que tem que ser uma leitura. Como não conheço ainda o seu programa, ou o programa do CDS na totalidade, pergunto-lhe que medidas defende para a administração pública. Olha, eu deixo-me dizer só mais uma coisa, aliás, Zoraida Soares, a respeito do emprego. É que ela também tem uma medida muito interessante para a criação de emprego, que é uma moratória, no seu programa, uma moratória, li em sítio qualquer, uma moratória de 4 anos para a total cessação das atividades militares estrangeiras na base das Lajes. É verdade. Eu gostava de saber o que é que ela faz aos 400 empregos diretos que lá existem e às centenas ou milhares que existem de indiretos, já tudo para o desemprego. Portanto, é mais uma grande medida para o emprego. Se eu puder responder a isso, o moderador entender que eu posso responder, terei o maior prazer em esclarecê-lo. Vai ter ainda o seu minuto de réplica. A administração pública, o CDS já defende há muito tempo, foi o primeiro partido a propor que os gestores públicos tivessem indexado o seu vencimento não ao Presidente do Governo, mas ao Secretário da Tutela. Foi isso que nós fizemos. Não me lembro se o Bloco de Esquerda como é que votou, sinceramente. Mas deve ter votado favoravelmente. Mas o CDS já propôs essa medida. Agora, eu defendo a nomeação política dos cargos e a responsabilização política das pessoas, do nomeado e de quem nomeia. Porque esta coisa de fazerem concursos de alfaiate
em que previamente já conhecem as regras, já conhecem tudo e fazem concurso à medida, o CDS sempre condenou e continuará a condenar. Isto passa-se desde o grau mais baixo da administração pública ao grau mais alto da administração pública. Como é que o CDS pretende resolver essa situação, ultrapassar essa falta de transparência que fala? Já isso, acabando com os concursos de alfaiate. Os júris são nomeados por sorteio e não escolhidos. Há pessoas nesta região que foram proibidos de participar em determinados júris porque não faziam vontade a determinadas pessoas. E, portanto, agora eu fico muito satisfeito de ver que eu fui crucificado por causa da radioterapia, de ver e denunciei que era um negócio. Não foi o Bloco de Esquerda que o crucificou, seguramente. Que era um negócio, afinal de contas, já há mais quem pensa assim, mas quem pensa assim já não é bairrista, pensa bem e pensa direito. Eu, que defendi que se aproveitasse os recursos públicos, que o investimento que estava feito, isso começasse, e hoje prova-se que são necessários 2 aceleradores lineares nos Açores, tínhamos começado pela terceira e estávamos agora em Ponta Delgada, os 2 a funcionar em pleno, e os açorianos há 4 anos ou 5 com tratamentos de radioterapia e a preços decentes e a serem bem tratados. Não são com a despesa a ser assegurada na totalidade pelo setor público, pelo Governo? O Serviço Regional de Saúde. E não, como nós defendíamos, e não este negócio que nós na altura fizemos uma comissão de inquérito, como se lembra, e na comissão de inquérito foi tudo dito lá pelo CDS. Só um minuto de réplica. Poderia acrescentar o código, a alteração do Código dos Contratos Públicos, que o Bloco de Esquerda já levou por 3 vezes à Assembleia Legislativa e o Partido Socialista tem sempre votado contra, e a proposta é muito clara, é impedir que as derrapagens da nossa região sejam o escândalo que permanentemente são. Sim. Sob o pretexto de que há sempre trabalhos a mais que não são previstos anteriormente. Então podem derrapar até 25% e agora até 20%, porque finalmente o Partido Socialista resolveu, o CDS começou por votar contra, da primeira vez, da segunda vez absteve-se e na terceira vez votou favoravelmente. O que quer dizer que o CDS fez um percurso de adesão à proposta do Bloco de Esquerda, e ainda bem. Se é para defender dinheiros públicos, nós estamos. Mas eu queria aproveitar o desafio. Não somos dogmáticos. Eu queria aproveitar o desafio que o Artur Lima fez relativamente aos postos de trabalho na base das lajes. É verdade que neste momento são perto de 400, já foram 4.000, Artur Lima. É verdade que há milhares de postos de trabalho indiretos que vão morrer, já morreram, Artur Lima, e é por isso que a Ilha Terceira está a passar a crise que está a passar. E também é verdade que uma base militar norte-americana adormecida invalida qualquer possibilidade de se realizar a nossa posição geoestratégica em nome do desenvolvimento dos Açores. A base da Força Aérea Portuguesa que você não critica. A base é utilizada, é uma base militar ao serviço da administração norte-americana. Não é agora que deixe a base é portuguesa. Doutora Zoraida Soares, você não deixa agora o doutor Artur Lima é. Com o seu minuto a que tem direito. Estamos a falar de administração pública. E, portanto, estava a falar da base das lajes neste momento. Neste momento, a base das lajes. E, portanto, eu já defendi aqui o sistema de recrutamento de pessoal através da realização de concursos transparentes. Ainda há pouco tempo tivemos aí a seleção de dirigentes da administração pública absolutamente escandalosa, foram selecionados. Acabar com concursos públicos transparentes, acabar com a saúde da Açores, que é um servidor de dinheiro. Eu já disse, aí o Bloco de Esquerda veio atrás do CDS e muito bem. O CDS já defende isso desde 2006. E acabar com a sedeia. O que prova quando as propostas são boas. Acabar com a sedeia. Porque concorda. Não queria. Tenho que dizer isto todas as vezes, porque isto são servidores de dinheiro na administração pública que gastam milhões todos os dias. Está a falar ao nível de empresas e ao nível dos trabalhadores da administração pública. Não ouvi ainda falar uma proposta. Já ouvi falar, os concursos de alfaiate, então não ouvi. Desde do mais baixo até o mais alto. Se você fizer os concursos isentos, recrutar por mérito, pôr lá gente competente, acaba-se muita coisa e temos uma administração pública melhor, mais eficiente e, sobretudo, dá um grande contributo à sociedade. Diminui a subserviência de lhe terem dado um posto de trabalho e de terem tirado por cunha para um trabalho. Doutor Artur Lima, vamos falar de educação agora. Defendeu um apoio de 1.000 euros aos estudantes que entrem no primeiro ano da universidade. Eu pergunto se o problema para o CDS na educação nos Açores está apenas no ensino superior
e que custos é que isso tem para a administração pública? Muito bem. Não é para a administração pública, é para o orçamento regional. Administração pública, orçamento regional. E eu não defendi, eu defendo que ao fim de 12 anos de estudo, e as famílias açorianas devem ser apoiadas quando o seu filho, merecem ser apoiadas quando o seu filho consegue chegar ao ensino superior. Porque somos a região do país onde há menos licenciados. E, portanto, as famílias têm... Não é muito. Eu proponho 1.000 euros, mas se acharem que é mais, isto custa 1.300.000 euros por ano. E, portanto, está a ver, do turismo, que são 23 milhões de festas e feiras que eles fazem para aí, essas tarolas todas, tiram lá 1 milhãozinho e dão aos miúdos para iniciarem o seu ano escolar. Mas a nossa preocupação não é essa, é porque ajuda. Isto é uma medida que se gasta, os estudantes aqui da Universidade dos Açores vão comprar, vão gastar no mercado, vão pagar a propina que não podem, outra medida que o Governo Regional não cumpriu, de pagar as propinas aos estudantes mais carenciados, e hoje em dia há cada vez estudantes mais carenciados. Nem as bolsas que foram aprovadas na Assembleia Legislativa. É uma medida é uma medida social, muito eficaz e de grande apoio. Só quem tem um filho na universidade, e agora foram vários, é que viram o que é que se gasta. E, sobretudo, que têm, e os deslocados ainda gastam mais. E, portanto, parece-me que é uma medida de justiça social, de grande alcance, de incentivo, não vai, obviamente, compensar muito, mas vai dar um jeitinho naquele mês em que se tem que comprar mais uma peça de roupa, mais um computador, mais uns livros, enfim, vai dar muito jeito e acho que é de inteira justiça premiar um estudante que se esforçou para chegar ao fim. Depois o problema é trazer esse estudante para cá e fixá-lo na sua terra, mas para isso também temos medidas no nosso programa eleitoral, nomeadamente da fixação de jovens e da natalidade, para resolver os problemas. Já vamos falar de juventude neste debate. Eu ainda propunha, já que tem sido também um crítico na educação nos Açores, até porque ainda tem tempo para este tema, cerca de 2 minutos, porque recusou o diálogo com o Presidente do Governo quando este quis fazer um pacto de regime sobre a educação? Ouça, o Sr. Presidente do Governo, com o devido respeito, já quis fazer um pacto de regime sobre a autonomia. Já iniciou conversações com os partidos. Depois foi sobre a educação. Já tive um outro tema que eu já não me lembro qual é. Saúde. Sobre a saúde. Mas eu lembro que o CDS, sobre a saúde e o Serviço Regional de Saúde, quando estava falidíssimo, propusemos ao velho Presidente do Governo que fizéssemos um acordo entre todos para salvar o Serviço Regional de Saúde. Não tive resposta de nenhum partido. Tive, devo dizer, a concordância do anterior Presidente do Governo. Não tive resposta de nenhum partido. Eu não sei se isso é pré-bloco, se é pós-bloco, mas eu acho que é pré-bloco ainda. O que é pré-bloco? Se o Bloco já estava na Assembleia ou não, não me lembro. Isso foi 2007, talvez. Mas estamos a falar agora da educação. E, portanto, da educação, você que me perguntou das várias coisas, da educação... Não, eu só perguntei da educação porque tinha recusado esse apelo do Presidente do Governo. Como é que eu posso ir ao Presidente do Governo se ele contrata um secretário num dia e o despede no outro? Saca da cabeça a sua sentença. Se num dia um secretário faz, e uma diretora regional, faz uma portaria a dizer não se chumba ninguém. No ano a seguir, vem a diretora nova e diz agora passa-se a reprovar os alunos do primeiro ano. E depois vem outra a seguir e diz não, volta-se ao que disse o primeiro, não se chumba ninguém. E depois, quando dizem que essa questão é uma questão genética, que nós somos assim na educação, quando um secretário de Educação diz que nós somos assim porque é genético dos açorianos, o que é que quer que eu vá conversar com o Partido Socialista? Doutora Zoraida Soares, sobre a educação, o Bloco de Esquerda defende no seu programa a necessidade de dotar as escolas, e fala mesmo de uma real autonomia. Eu pergunto-lhe que real autonomia é essa, se financeira ou pedagógica, ou as duas? As duas, obviamente, mas as duas. Dou-lhe um exemplo. Como é que concretizava autonomia isso? De uma escola concretizava cumprindo aquilo que está estipulado e que diz respeito à autonomia das escolas. As escolas devem ter autonomia para elaborar os seus trajetos pedagógicos de acordo com as comunidades em que cada escola está inserida, desde logo. Isto é uma forma de autonomia. Obviamente, têm que ter os instrumentos financeiros necessários para que este exercício possa acontecer. Aquilo que não é autonomia é
trabalhar conforme dá jeito ao Governo Regional, nomeadamente à Secretaria Regional da Educação. É que quando se trata de dar ordens e de obrigar todas as escolas a cumprirem, quer as normas, quer os ditames sejam compatíveis com os tais trajetos pedagógicos das comunidades onde estão inseridas, a ordem é para ser cumprida e a autonomia não existe. Quando é para passar a bola, desresponsabilizar a Secretaria Regional da Educação e o Governo Regional com ela e dizer que são ou as escolas, ou os professores, ou os conselhos executivos os responsáveis por coisas que correm menos bem ou por coisas que correm muito mal, aí a autonomia já serve para alguma coisa. Ora, este 2 pesos e 2 medidas não serve à educação, que é o setor na nossa região que mais atraso estrutural tem, mesmo após 40 anos de autonomia. E eu não aceito como é que se resolve esse atraso? E eu não aceito o discurso que tenho ouvido aqui, já conheço há muito tempo, mas agora aqui ao longo dos debates, também do Partido Socialista, que é, está mal, mas já esteve muito pior. Isto é dizer aos açorianos e açorianas que a ambição, a exigência e a capacidade de reivindicar aquilo a que têm direito não existe. Porque como já esteve muito pior, e, portanto, agora está um bocadinho melhor, então já fizemos um longo trajeto e é que aguentar. Fica essa crítica já registada, Muito obviamente, na sua intervenção, mas eu pergunto-lhe também agora, porque este debate, como sabe, também é no apontar de soluções. Investimento na escola pública, investimento na escola pública e investimento na escola pública. Em Está a vez falar de ser de infraestruturas? Não. As infraestruturas, estou a falar de algumas infraestruturas. Há uma situação bizarra na nossa região, é que nós temos em algumas ilhas escolas de ponta a todos os níveis, infraestruturalmente falando, mas também temos outras onde tem amianto nos tetos, onde escorre a água da chuva pelas paredes, onde os professores não têm um computador para poderem trabalhar. Então como é que aplicava esse investimento? Olha, para já criava algum equilíbrio nestas tais infraestruturas que ainda estão por fazer. Mas não chegam as infraestruturas, porque se chegassem, nós não éramos a região com maior abandono e insucesso escolar. É preciso investir na escola pública, nas refeições das crianças e dos jovens, nos professores, na estabilidade da classe docente, nomeadamente das centenas de professores que nós temos a prazo e a contrato nesta região, ao fim de 20 anos de investimento na educação, nos manuais escolares gratuitos, nos transportes escolares. Terminou o seu tempo, e doutora a Zoraida tal Soares. autonomia de elaboração de projetos pedagógicos que digam respeito às comunidades das respectivas escolas. Sim, como está a ver, nós com o Bloco de Esquerda não é tudo discordâncias, de vez em quando também concordamos em alguma coisa, e nessa da educação até concordamos. E eu acho que eu também queria dizer isto, que esta confissão do Presidente do Governo, e o que nós já fizemos, é uma confissão de derrotado, quer dizer, dê mais um bocadinho para eu fazer um bocadinho melhor, mas nós fizemos. Mas os outros partiram quase do mesmo ponto e fizeram melhor do que nós. E nós temos que fazer melhor que os outros e não temos conseguido. Manuais escolares foi uma proposta do CDS que o Governo desvirtuou totalmente e não a aplicou. E depois, ainda por cima, foi retirar aos alunos da ação social escolar, descontar-lhes no pouco que recebiam para dar os manuais. Absolutamente inacreditável. Nós defendemos a formação dos professores, que acabou pura e simplesmente. Os professores hoje em dia não têm formação. Não há um tostão para a formação de professores. E há umas ações de formação que até metem dó. E, portanto, devolver a autoridade do professor na sala de aulas. E, sobretudo, para o CDS é fundamental apostar no ensino básico. Saber ler, escrever e fazer contas quando se chega à 4ª classe. Porque agora, ao que parece, e contou-me um pai, não sou eu que estou a dizer, é o que me disse, olha, isto agora do meu filho, não sei o que é que vou fazer. É porque eles agora disseram, o outro, na 1ª classe, tinha que aprender, contar até 20. Este agora, que estava à 1ª classe, disseram que esse programa novo que eles têm aí, que se chama Para o Sucesso, é só até 10. E, portanto, parece que o lema é que para o sucesso, menos é mais. E, portanto, assim nós chegamos lá. O seu minuto de réplica. O meu minuto de réplica, dizer, eu insisto na mesma ideia que tenho defendido relativamente à educação. É a área com maior atraso da nossa região. É verdade que vínhamos de uma decalagem muito profunda, mas também é verdade que não alcançámos aquilo que já deveríamos ter alcançado.
por falta de aposta na escola pública, por falta por ilusão de que as infraestruturas, as obras e as respectivas derrapagens é que vão fazer o sucesso escolar, por resignação a que a mobilidade social que a escola pública deveria permitir na nossa região é completamente ausente. Daí que a pobreza seja reprodutiva, porque não há uma intervenção sistémica a nível da família, não há equipes multidisciplinares a trabalharem dentro das escolas em articulação com os ambientes familiares, não há um olhar para a realidade concreta de cada ilha, da região autónoma dos Açores, para ver o que é que a autonomia pode permitir fazer diferente, que não seja só os concursos de professores e nem sempre para melhor, como agora está vamos falar de que o juventude. Governo Regional vai dar o dito por não dito. Tem havido investimento na juventude neste setor, através de apoio de instituições de solidariedade, apesar, e isto é apenas um dos setores, ou um dos ramos da saúde, a questão das toxicodependências, etc. O que é que está a falhar para que os números não melhorem? Relativamente à toxicodependência. Por exemplo, conhecemos recentemente um estudo nacional em que os Açores não apareciam muito bem retratados nesse relatório. Que medidas é que o Bloco defende para a juventude açoriana, podendo partir desta área, mas também tendo outras soluções, porque a juventude abrange muitas áreas e muitas questões? Rui Goulart, há mais de um ano atrás, o Bloco de Esquerda entregou na Assembleia Legislativa uma iniciativa que propunha ao Governo Regional que, criando uma equipe, lá está, multidisciplinar, fizesse um levantamento concreto, objetivo, da região, porque os números e as estatísticas, os Açores estão sempre englobados nas estatísticas nacionais, mas fizesse um levantamento na região, ilha por ilha, concelho por concelho, relativamente às faixas etárias, dentro das escolas, o tipo de produtos que são iniciáticos na nossa juventude, que tentasse compreender com esse estudo o que é que está a falhar. A pergunta que o Rui Goulart disse, o que é que está a falhar? Porque nós não podemos dizer que não há investimento, não podemos dizer que não há instituições que se empenham profundamente eu disse, o que é que está a falhar para que os números não melhorem? Os números Rui, a daquele resposta é esta. Alguma coisa está a falhar, mas não sou eu, nem ao Bloco de Esquerda, nem ao Bloco de Esquerda que vai dizer o que está a falhar é isto ou aquilo ou aquilo outro. Não, nós queríamos, há um ano e tal, um estudo sério para que essa resposta pudesse já ter sido respondida agora. Sabe o que é que nos disseram durante um ano? Aliás, em debates promovidos pela RTP Açores, com a presença do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Não é preciso nenhum estudo, porque está tudo no bom caminho. E isto dos debates. E agora pergunte-me o que é que aconteceu à nossa proposta, à nossa iniciativa legislativa, entregue há mais de um ano na Assembleia Legislativa. Morreu porque acabou a legislatura. Ora, um governo e um Partido Socialista que o suporta, que atua desta maneira, com esta negligência, com esta indiferença, face a um problema que afeta tantas e tantas e tantas famílias na nossa região, é um governo irresponsável. Ou então é um governo que tem medo de assumir os erros, as omissões e aquilo que tem mal feito. Mas governar é exatamente isso. É assumir aquilo que foi mal feito e voltar a fazer as vezes que forem precisas, até dar o resultado que nós queremos. Doutora Artur Lima, políticas para a juventude. Olha, eu esqueci-me um bocado, mas isso até o tema enquadra-se um no outro, educação, juventude, isto vai tudo seguidinho. Há um crime que o Partido Socialista cometeu relativamente aos jovens açorianos, que foi destruir e fechar as escolas de freguesia. O CDS, se puder e tiver poder para isso, vai abrir o máximo possível de escolas de freguesia. Novamente. Isso não vai trazer mais custos? Ouça, eu quero é resultados, quero crianças felizes, quero crianças no seu meio de freguesia, no seu meio rural, junto com o pai, junto com a avó, e não irem de manhã na caminhonete das 7 e voltarem na caminhonete das 9 da noite para casa e verem um bocadinho de televisão e irem para a cama. Foi isso que a política de botão de Álvaro Menezes fez ao longo destes anos. O CDS é contra isso. Reabrir o máximo possível as escolas de ensino não eram necessárias em alguns casos? Em alguns casos eram absolutamente desnecessários. E algumas são elefantes brancos. Do parque escolar? E, não,
olha, a modernização era nas pequenas escolas que ainda têm amianto, que era preciso lá ir. E o seu secretário não foi. Fizeram obras de regime para ganharem eleições. E isso é que foi o grande problema da educação. Já agora. E derrapagens enormes, como são exemplos aqui em São Miguel. Juventude. Mas deixe-me dizer, juventude, o programa de combate às toxicodependências do Governo Regional é verdadeiramente desastroso. Numa ilha usa-se um fármaco, noutra ilha usa-se outro. Não justificam porquê. Não tem, são sempre programas de baixo limiar. Os jovens entram para lá e não saem mais de lá. Ou se saem, voltam outra vez a consumir estupefacientes. E, portanto, isto é... Mas não se resume a isso. O problema da juventude nos Açores... E qual é a solução para resolver esse problema que acabou de referir? Olha, a criação de novos postos de trabalho, de emprego qualificado e dando-lhes oportunidade de se fixarem nas suas ilhas e serem homens e mulheres felizes. Por exemplo... Como é que isso se faz? Olha, como é que isso se faz? Olha, por exemplo, arranjando trabalho para os terapeutas da FAUA, que estão aí desempregados. Fizemos uma proposta nesse sentido, com dinheiros públicos para irem trabalhar. Como é que isso se faz? Olha, tendo implementado um orçamento participativo regional, onde a juventude podia participar e que o Partido Socialista chumbou porque inventou uma coisa constitucional. Como é que isso se faz? Com novas saídas profissionais para os jovens licenciados em enfermagem, que foi uma proposta nossa e que era possível. O enfermeiro de família tinha criado centenas, pelo menos 400 enfermeiros de família nos Açores. Tinha empregado jovens. E tudo isso contribuía para que a sociedade fosse mais solidária, houvesse mais emprego, mais solidariedade e gerasse mais economia e os jovens talvez não tivessem necessidade, muitos deles, e era preciso também terem um meio familiar que os acolhesse. E isso era preciso também os pais terem emprego para poderem dar apoio aos seus filhos. Muito bem, não vamos ter tempo para réplica sobre este assunto. Vamos ao minuto final. Ditou o sorteio que a doutora Zoraida Soares começava a encerrar então o debate com o seu minuto final. Muito bem, muito obrigada. Bom, que ninguém me leve a mal, mas eu hoje vou-me dirigir especialmente às mulheres açorianas. E vou recordar-lhes que 42 anos depois da conquista da democracia e 40 anos depois da conquista da autonomia, é inegável que as mulheres deram um passo de gigante na conquista dos seus direitos e até na conquista de fazerem parte do desenvolvimento e do progresso desta região. As mulheres açorianas têm sido, de facto, um parceiro insubstituível no apoio ao projeto social do Bloco de Esquerda Açores. E eu penso que assim temos de continuar, unidas, na exigência de que não bastam os direitos consignados na lei. É necessário reivindicar o seu respeito e o seu exercício. Reivindicá-los na violência doméstica, nas gravidezes precoces, nos baixos salários, na diferença de salários entre homens e mulheres. Há uma luta ainda por fazer e todas juntas não somos demais para contribuir para que esta região seja de facto uma região moderna, mais justa, mais igualitária e mais feminina. Doutora Turlina. Eu queria dizer aos açorianos e em particular àqueles onde nas suas ilhas existem festas taurinas, onde existem touradas e outras manifestações como as do Espírito Santo, religiosas, etc., que têm no CDS um defensor acérrimo dessas tradições e da cultura de um povo. E não é por decreto, como aqui foi provado, que se muda as tradições de uma ilha e de um povo. Essas tradições acabarão e as touradas à corda e à praça acabarão quando o povo da Terceira, de São Jorge ou da Graciosa quiser acabar com elas. E devo dizer, sobretudo para os terceirenses, permitam-me que fale para eles hoje, que as touradas representam 90 milhões de euros na economia da nossa ilha e que votar no Bloco de Esquerda e no seu candidato pela Ilha Terceira é um inimigo acérrimo das touradas e que nenhum terceirense pode dar um voto que seja ao Bloco de Esquerda nessa matéria. E, portanto, apelo, defendam a vossa terra, defendam as vossas tradições, defendam a vossa cultura e apoiem quem vos defende e quem sempre, desde a primeira hora, esteve cá
para os defender. E quem paga as touradas também, não se esqueça. Terminou com a diferença de cerca de 40 segundos entre os dois. Foi um prazer contar mais uma vez convosco aqui neste Frente a Frente da RTP Açores. Amanhã, o Frente a Frente é com os candidatos Duarte Freitas do PSD e Paulo Estevão do PPM. Boa noite.